E se você pudesse ter a oportunidade de comprar bons fundos imobiliários muito mais barato do que o MXRF11? É isso mesmo, com valor patrimonial muito mais abaixo daquilo que realmente ele vale e, detalhe, pagando um ótimo dividendo e lhe proporcionando um investimento abaixo de R$10. Seria interessante para você? É tudo isso que a gente vai ver nesse vídeo. Os 3 tops fundos imobiliários que estão se destacando no mercado financeiro e que estão muito mais barato do que o MXRF11. E é bem notado que a gente sabe que o MXRF11 é um fundo imobiliário de papel que se destacou muito em todo o período desde o seu lançamento. O interessante é que é um dos maiores fundos imobiliários com o maior número de cotistas da Bolsa de Valor, mas é claro que a gente sabe que em meio a tudo isso sempre surgem novas oportunidades. E é nesse vídeo que eu vou te mostrar essas oportunidades. Será que realmente o MXRF11 vai ficar para trás? É tudo isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E se você é novo ou nova aqui no canal, eu me chamo Victor e por aqui a gente fala sobre finanças e investimentos. E se você não é inscrito, já se inscreva, já deixe seu like e venha comigo, porque no vídeo de hoje tem muito conteúdo top e você vai descobrir quais são esses fundos imobiliários que estão se destacando no mercado financeiro. O primeiro top FIIs dessa lista é o BCFF11. É um fundo imobiliário que se destacou muito nos últimos tempos e o melhor de tudo é que ele passou recentemente por um desdobramento. O que significa isso, o desdobramento? Era um fundo imobiliário que custava aí mais ou menos entre R$ 68 a R$ 70. Era o seu preço-alvo. E o que acontece? Recentemente, sua cota teve um desdobramento e passou a custar R$ 8,99. E o que acontece é que isso trouxe uma expectativa nova para o mercado. Por quê? Quando um fundo imobiliário faz isso, ele está visando a questão de captação de novos recursos para que a sua cota fique mais facilitada para o cotista comprar. Porque imagine comigo, se você antes, para comprar uma cota do BCFF11, teria que desembolsar em média R$ 70 para ter uma cota, agora com esse novo desdobramento, com apenas R$ 9, por exemplo, você já consegue comprar uma cota e está se tornando sócio desse grande empreendimento. E essa é a magia dos fundos imobiliários. É você investir, mesmo que seja pouco, mas todos os meses você já tem aquela sensação de receber os dividendos caindo na sua conta. E o melhor de tudo é que é isento de imposto de renda. Então aqui, quanto mais cotas você tiver, maior será o seu rendimento mensal em relação às cotas que você possuir. O BCFF11 é um fundo imobiliário que nos últimos 12 meses entregou quase 10% de dividendo para os seus cotistas. E uma coisa que está se destacando muito aqui, que o pessoal está vendo como oportunidade, é o seu P sobre VP. O que significa isso, Victor? O P sobre VP é você olhar para um ativo e ver se realmente ele está caro ou barato. E quando a gente olha para o BCFF11, a gente vê uma oportunidade. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimento. Você tem que analisar o seu ativo e verificar se realmente isso é uma boa oportunidade para você ou não. Mas aqui, por essa métrica, a gente já percebe uma oportunidade. Eu, quando vou analisar um fundo imobiliário, eu observo bastante o P sobre VP, porque diz muito a respeito se o fundo imobiliário está caro ou barato. E aqui nessa oportunidade a gente vê que ele está custando abaixo de 1, o que significa que ele está barato, ou seja, com 8% de desconto. Então você prefere comprar algo que está caro ou barato? Se você compra ele barato, você tem duas vantagens. Primeiro, você está pagando mais barato na cota, ou seja, quando a cota se valorizar, você está ganhando também com a valorização. Entende? Então a tendência aqui é ela chegar em 1, né? Como está em 0,92, a média é para ela chegar em 1, pode ser que chegue em 1,5 e você está lá ganhando com a valorização. Possa ser que ela caia também, né? Porque, ou seja, o resultado passado não dá garantia de resultado futuro. A gente tem que entender isso. Ou seja, isso aqui está mostrando uma métrica presente, mas o que vai acontecer com o mercado lá na frente, ninguém sabe. Possa ser que
o mercado de fundos imobiliários cresça cada vez mais, né? Que é o que a gente quer. Mas se acontecer uma crise, por exemplo, como vem acontecendo aí crises no mundo inteiro, guerras, então a gente tem que estar atento às oportunidades. Quanto mais a gente conseguir comprar barato, melhor será para o nosso futuro, porque a gente ganha com a rentabilidade das cotas. Outra coisa interessante do BCFF11 é a sua liquidez diária, que está em 2,90 milhões. Isso é muito bom. E o fundo se destacou porque ele teve uma grande valorização nos últimos 12 meses, de 17,21%, ou seja, uma baita de valorização. Então, se você tivesse investido nos últimos 12 meses, você tinha tido essa valorização em relação às cotas, certo? E uma coisa muito interessante aqui é que o seu último rendimento foi 8 centavos. O que significa isso? Ou seja, a cada cota que você tem do BCFF11, você ganha 8 centavos por cota. Então, qual é o segredo? Cada vez acumular mais cotas para que assim você cada vez tenha mais rendimento a respeito desse fundo imobiliário. Para você ter noção, o valor patrimonial que realmente esse fundo vale é 9,73. Ou seja, se ele vale 9,73 e hoje ele está custando apenas 8,92, você está tendo uma grande diferença de ganho de capital. Você está pagando a menos do que o fundo vale. E isso é uma boa vantagem para o investidor. Então lembre-se que quanto mais barato você comprar, claro, olhando os fundamentos do fundo, vendo se realmente o que é que está acontecendo para esse fundo imobiliário, está esse valor, será que é oportunidade, será que é cilada? Sempre também é bom você dar uma olhada no relatório gerencial do fundo imobiliário. Uma coisa interessante, né, que ele é um fundo de fundo. O que significa isso? Ele investe uma boa parte da sua carteira em outros fundos imobiliários, entendeu? Ele tem títulos de valores imobiliários também, tem uma parte ali que ele investe em CRI, entre outras partes, tá certo? Ele vai ter hoje um número de cotistas em relação a um montante geral de 350.185 e cotas emitidas ele tem 201.491.013 cotas. Seu valor patrimonial acima de 1 bilhão, quase 2 bilhões. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que quando a gente avalia o fundo imobiliário, a gente coloca isso na pauta. Ou seja, acima de 1 bilhão, o fundo imobiliário consegue passar uma segurança a mais. Tá certo, pessoal? Então, esse seria o primeiro fundo imobiliário que tem um grande potencial de crescimento e em frente ao MXRF11, ele está mais barato. Não é que está melhor, é que ele está mais barato em relação à oportunidade, beleza? O próximo fundo imobiliário que a gente vai ver aqui é o VGHF11, pessoal. É isso mesmo. Fundo imobiliário que é um dos grandes fundos imobiliários aí, ó, que está quase competindo aí com o MXRF11, que o pessoal sempre está de olho nele. E claro que recentemente passou por algumas críticas em relação ao mercado. O pessoal que investe nesse fundo imobiliário ficou um pouco triste com a Valora. Enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas o VGHF11 é um fundo imobiliário que hoje, no último ano, ele entregou um dividendo top, 14,13%. Ou seja, uma baita valorização que esse fundo ele teve de dividendo. Ou seja, e hoje ele está numa oportunidade também abaixo de 1. Ele está em 0,98. Isso já dá 2% de desconto. E a sua liquidez diária é top e excelente. 5,50 milhões. Olha só que top. E também teve uma valorização bem semelhante aí ao BCFF11 nos últimos 12 meses. O que significa isso? Victor, valorização passada, ela traz uma valorização futura na mesma proporção? Não. Por quê? Rendimento passado não garante rendimento futuro. A gente tem que se atentar a isso. Às vezes a pessoa vai lá, investe em um fundo imobiliário, vendo o passado dele e às vezes acha que ele vai entregar o mesmo resultado. A perspectiva é para entregar a mesma coisa, mas lembre-se que não é toda vez que acontece a mesma coisa. Se a gente vê aqui, ó, a valorização das suas cotas, nos últimos meses ele andou um pouco de lado, mas teve uma boa valorização também. Ele teve uma leve queda,
aqui durante algumas semanas e voltou a subir novamente no patamar dos R$ 9. Ou seja, é um fundo imobiliário também híbrido, ele também é um fundo de papel, a gestão ativa, e ele tem hoje, em número de cotistas, 403.436, e o seu valor patrimonial, 1,53 bilhões. E também o seu rendimento, ele caiu um pouco, né? Estava entregando 10 centavos ali nos últimos rendimentos, e agora está entregando 8 centavos por cada cota. Então, se você tiver uma cota, você vai receber 8 centavos, se tiver duas, 16 centavos, e assim sucessivamente. O segredo para você receber mais de fundos imobiliários é ir comprando mais cotas e assim você ir fazendo a bola de neve acontecer ao seu favor. Então é muito bom. Investir em fundos imobiliários é você ter participações de imóveis, mesmo sem você ter casa, e você receber aluguel em relação a isso. Olha que coisa top. Com menos de R$10 você já consegue receber aluguéis livres de imposto de renda. Isso é muito top. Por quê? Porque a gente está recebendo aluguéis todos os meses. Isso é incrível. E a gente vê aqui que é uma oportunidade também. Está mais barato que o MXRF11 e está numa margem de oportunidade. Lembrando que você tem que fazer sua análise para você ver se realmente você colocaria na sua carteira ou não. E me diga uma coisa, você tem algum já desses dois fundos imobiliários, o BCFF11 ou o VGHF11 na sua carteira ou não? Ou você ainda está analisando esse fundo imobiliário, está namorando ele, está vendo se entra ou se não entra? Veja e me diga aí nos comentários. E detalhe, se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é esse aqui, ó, O Victor Investe. Me siga lá, porque lá a gente também traz muitas novidades diariamente a respeito de investimento, a respeito de motivação, a respeito de mudança de mentalidade, porque todo investidor tem que ter uma mentalidade diferenciada para que, quando aconteça crises no mercado, ele não se abale, ele não se desespere e sempre permaneça firme e focado no seu objetivo. O outro fundo imobiliário é o MCHF11. Olha só, galera, o fundo imobiliário que está abaixo de R$10 está custando R$ 9,05. Nos seus últimos 12 meses entregou um dividendo de 9,61 e o seu P sobre VP está em 0,99, ou seja, está abaixo de 1, considerando pela análise do mercado barato. E também sua liquidez diária 1,80. E o interessante é que ele teve uma excelente variação de valorização. Valorizou mais de 50% nos últimos 12 meses. Olha que valorização top! 58,77%. Isso aqui, para um fundo imobiliário ter essa valorização em 12 meses, é algo fora da curva. É algo que você não vê todos os dias. Não é algo que você vê toda vez. É algo atípico. Então, ele teve uma grande valorização, né, nos últimos 12 meses. Começou aqui, ó, em 2023 também, a gente pode ver a 5,30 e hoje ele está custando aí 6, pela média de mercado, né, se a gente for olhar hoje, 9,5, ou seja, porque tem as oscilações, né, já era para ele estar em R$10 tal, mas ele caiu um pouco e assim sucessivamente. A gente vê pela cotação padrão, a gente consegue ver a realidade hoje, tá certo, pessoal? Olha só, isso aqui é o gráfico que a gente vai vendo e vai tendo uma noção mais clara, beleza? E o fundo imobiliário, ele consegue nos mostrar aqui a sua perspectiva de dividendo. Ele entregou um último rendimento aqui de 2,59. Uma coisa também atípica, talvez tenha vendido algum imóvel, tenha entregado um resultado diferenciado, porque o dividendo passado não diz respeito ao dividendo futuro. Às vezes acontece um episódio extraordinário do fundo imobiliário entregar um dividendo fora do normal. O seu número de cotistas é 82.184 e cotas emitidas 32.354.236. O seu valor patrimonial não é esses lá que a gente queria, né? Uma coisa top, é apenas 295,96 milhões, ou seja, é um fundo imobiliário que, na minha análise, eu não posso ter uma certeza para investir nele, porque eu sigo um padrão de regra,
Eu invisto em fundo imobiliário que o seu valor patrimonial tem que estar mais ou menos em 1 bilhão, porque isso passa mais segurança para o cotista. A gente vê que é um fundo imobiliário mais robusto, que tem mais solidez no mercado, e isso pode trazer segurança a mais para o investidor. E você? Usa algumas dessas análises e algum desses critérios para investir em fundo imobiliário ou não? Me deixa aí nos comentários. Essa foi a comparação dos fundos imobiliários que estão com um excelente preço de oportunidade e que estão custando mais barato do que o MXRF11. E eram essas as dicas. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo.